Nós temos aqui Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, consultor do Banco Master. Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do nosso país, chefe da Polícia Federal, consultor do Banco Master. Nós temos Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, consultor do Banco Master. Nós temos o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes prestando serviço. Nós temos Jacques Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, ligados a Augusto Lima, sócio e CEO do Banco Master. Resgatem esse gráfico de Adriana Matos. É mais do que completo. Está aqui exposto. O maior absurdo da nossa nação. É o meu 7º ano como deputado federal. Só esse ano eu falei 497 vezes na tribuna. Eu nunca testemunhei um absurdo em contrato dessa forma. Ou a gente aprende a punir quem faz coisa errada. A gente precisa afastar o ministro Alexandre de Moraes. Até para o próprio bem dele. Até para o próprio bem do país. Para o bem do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um escárnio. A gente viu jornais no exterior fazendo piada, dizendo que a esposa do ministro só perde por Neymar, citando ela como um craque. Lula faz reunião de emergência com Alexandre de Moraes em meio ao escândalo do Banco Master que vem afundando o STF. Os dois estão de olho nas investigações. A esposa do Moraes tinha um contrato multimilionário com o Master e o ministro do Lula recebeu milhões também do Master. O governo Lula e o STF estão em pânico. Atenção, atenção, algo muito sério e muito grave acaba de acontecer. Uma bomba explodiu em Brasília neste exato minuto. E não é força de expressão, meus irmãos. É crise real, é tensão real, é gente poderosa perdendo o controle agora. Desde as primeiras horas de hoje, uma informação começou a circular nos bastidores políticos e jurídicos do país. O Planalto mudou de postura. O jogo virou e nomes grandes acabam de entrar na zona de risco. E quando eu digo nomes grandes, eu estou falando de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Isso mesmo, gente. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 símbolos de poder, 2 homens que até há pouco tempo pareciam intocáveis, mas agora a coisa mudou de vez. A casa caiu, o Lula acaba de entregar a cabeça do Moraes e a cabeça do Toffoli. O Moraes ataca a imprensa, chamando jornalistas de criminosos, e algo gravíssimo é confirmado agora, gente. Nos bastidores, a leitura é que Lula, ele teria decidido recuar, tá? Pessoas próximas ao governo começaram a usar uma frase curiosa. O presidente não vai comprar essa briga sozinho. Agora, já estão falando sobre relatos que circulam com muita força do Alexandre de Moraes visivelmente irritado, fora do padrão, sem o controle habitual. Uma conversa dura com a imprensa aconteceu, não foi coletiva tradicional, não foi diálogo amigável. O clima descrito por quem estava perto é hostil, tenso e quase de confronto. Jornalistas teriam sido duramente repreendidos, acusados de agir como militantes, de distorcer fatos, de operar contra instituições. E quando o ministro do STF chama a imprensa para o embate é porque algo saiu do controle, gente. Até há pouco tempo a gente via que a imprensa estava do lado dos caras. E isso acendeu um alerta geral em Brasília. O nome de Dias Toffoli voltou a circular com força em meio a conversas sobre limites, desgaste, principalmente custo político. A leitura do Planalto é a seguinte: a pressão está grande demais, desgaste está rápido demais e bancar tudo até o fim pode custar caro demais. E aí surge a palavra que ninguém gosta de ouvir na política: sacrifício. Sacrificar quem? Em que nível? E para salvar o quê? O que se comenta é que Lula teria optado por não esticar mais a corda, evitar confronto direto e permitir que o desgaste recaia sobre o judiciário. Ai, 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 ai. Não mais sobre o executivo.
Isso nos bastidores foi interpretado como cada um por si agora. Gente, o Lula acabou de entregar cabeças e agora é cada um por si. Tem duas bombas urgentes aqui reveladas, tá? A primeira bomba já está na tela, você vai ver aqui, ó, este vídeo. E logo após tem a outra bomba, tá? Um deputado confirmando, você vai ver em detalhes, envolvendo Moraes, Lula, Toffoli. O bicho tá pegando agora. Você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, já deixa aquele like abençoado. Quando você apoia nosso canal, deixa o seu like. Deus também te abençoa, porque nosso canal aqui tem compromisso com Deus, compromisso com o povo e compromisso com a verdade, tá certo? Se você é patriota de verdade, fique até o fim. Olha só essas duas bombas que você vai ver na tela agora, nesse momento. Tá bem claro que o Fachin lavou as mãos com Moraes e o Toffoli. Ele certamente não quer essa bomba do caso Master na sua presidência. Já não basta os absurdos jurídicos que ele teve que segurar no caso da farsa da trama golpista. Mas, por questões ideológicas, ele até aceitou. Agora, esse caso do Master, ele não quer nas costas dele. Fachin sinaliza que caso Master deve sair do STF e voltar à primeira instância. Em entrevista ao G1, e ele tem dado entrevista direto sobre isso, o presidente afirmou que, até agora, há uma tendência de que a permanência da investigação no Supremo não se justifica. E eu consigo entender o Fachin. Ele quer deixar um legado como o presidente que criou um código de ética, um código de conduta, e não o presidente que segurou o rojão de 2 ministros envolvidos com o maior escândalo da história da Suprema Corte, que é o caso Master. Ainda mais sendo Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que são os nomes que estão sendo empecilho para a aprovação do Código de Ética, que é o sonho do Fachin nessa presidência. A estratégia de Fachin para emplacar o Código de Ética no STF. E o Fachin, inclusive, quer usar esse caso do Banco Master para conseguir emplacar o Código de Ética. Então vocês acham mesmo que o Fachin vai trocar aquilo que ele mais deseja para o seu legado, que é o Código de Ética, para salvar Moraes e Dias Toffoli, que são os nomes que estão contra seu código de ética? Fato é que esse caso está dando um baita racha dentro do STF e envolvendo inclusive o governo Lula. Como o Fachin tem uma ligação muito grande com o governo Lula, foi indicado pelo PT, pela Dilma, o fato do Fachin não estar protegendo Moraes e Dias Toffoli, isso está caindo inclusive nas costas do governo Lula. Vejam o que disse a própria Sadi sobre isso. Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é que isso é tão verdade que a gente fala aqui o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando. Em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo para a gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem... Eu vou contextualizar. Esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. Os ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando que o Lula lavou as mãos. Bingo! O fato do Fachin estar entregando a cabeça do Dias Toffoli e do Moraes está caindo na conta do Lula. E o Fachin está coberto de razão. Esse caso não tem que estar no STF, não. Nós sabemos que eles levaram a farsa da trama golpista para o STF por uma questão política. E os ministros aceitaram isso por uma questão ideológica, né? O inimigo era o Bolsonaro, o bolsonarismo, tudo bem. Alteraram uma jurisprudência de 2005, que ex-mandatário, ex-presidente não tem prerrogativa de foro, só para julgar o presidente Bolsonaro no STF. Agora, eles querem retornar ao entendimento anterior. Nesse caso do Master, não tem nenhum político aqui, não tem ninguém com foro por prerrogativa. Vai para o primeiro grau
como sempre foi. Inclusive o Lula, ex-presidente, foi julgado, processado, condenado em Curitiba, porque era ex-presidente, não tinha foro privilegiado. Então esse caso do Master tem que voltar para o primeiro grau mesmo e ficar longe de mim, entende o Fachin. E o Fachin tem quórum para isso, tá? O que vai acontecer é o seguinte, o Fachin vai colocar essa discussão no plenário e o Fachin já adiantou que ele tem 5 votos com ele, os mesmos 5 votos que ele tem para o seu código de ética, ele vai conseguir para mandar esse caso para o primeiro grau. Quem sairão derrotados aqui serão Toffoli, Gilmar e Alexandre de Moraes. Agora imaginem só, esse caso cai no primeiro grau, cai num sorteio e cai nas mãos de um juiz de carreira que tá nem aí pra política, hein? Um juiz que estudou, que passou num concurso. Primeira coisa que esse juiz vai fazer é tirar esse sigilo aberrante que o Dias Toffoli colocou. Porque o Dias Toffoli, quando ele puxa esse caso para ele coloca tudo em sigilo. Indo pro primeiro grau, a primeira coisa que vai acontecer é cair esse sigilo. E daí, meus amigos, toda essa podridão será exposta como deve ser. Eu nem acredito que eu estou torcendo pelo Fachin. Força, Fachin. Faça isso. O Brasil está com você, Fachin. Manda esse caso logo pro primeiro grau, que é o sonho dos brasileiros. Já podemos lançar até a hashtag Força Fachin. Minha leitura sobre o caso Master estava correta desde o início. A verdade é que Lula, por relações políticas, soltou a mão do Vorcaro. Isso fica muito claro agora que veio à tona essa informação. Banco Central sabia sobre ativos podres negociados pelo Banco Master desde março de 2025. O que acontece? Esse Banco Master sempre teve relação com os poderosos, inclusive com os petistas. Ele sempre agradou todo mundo e por isso tinha a blindagem que comprava. Minha leitura sobre o caso Master estava correta desde o início. A verdade é que Lula, por relações políticas, soltou a mão do Vorcaro. Isso fica muito claro agora que veio à tona essa informação. Banco Central sabia sobre ativos podres negociados pelo Banco Master desde março de 2025. O que acontece? Esse Banco Master sempre teve relação com os poderosos, inclusive com os petistas. Ele sempre agradou todo mundo e por isso tinha a blindagem que comprava. É por isso, inclusive, que o Banco Central fez vistas grossas quando viu que o Banco Master era uma fraude. Essa é a realidade. O Banco Central já sabia que esse Banco Master era uma fraude, mas estava blindando o Vorcaro, blindando o Banco Master, porque era de interesse dos poderosos. Tanto é que, olhem isso daqui, ex-ministro de Dilma tentou incluir Master no Minha Casa Minha Vida, quando que Dilma foi presidente do Brasil. A relação com o Vorcaro e o governo Lula e o PT era uma relação super saudável. A empresa de Vorcaro fechou 300 milhões em contratos com o governo Lula. Então, a relação Banco Master com os poderosos seguia muito bem. Até que banqueiros mais poderosos que Vorcaro, os verdadeiros donos do dinheiro, por exemplo, André Esteves, BTG, Nubank, Itaú, largaram a mão do Vorcaro e, em verdade, querem o couro do Vorcaro. Quando, então, os donos do dinheiro, BTG, Nubank, Itaú, querem o couro do Vorcaro, Lula fica sem opção, então larga a mão do Vorcaro para os leões. E o jogo muda exatamente aqui, quando a Faria Lima quer o fim do Banco Master, quer o fim do Vorcaro. Aí, então, o Banco Central muda de direção e decide pela liquidação do Banco Master. Polícia Federal realiza operação e prende Vorcaro. Lula, então, para agradar outro grupo mais amigo que o Vorcaro, dá até um pronunciamento, olha só. Em Maceió, Lula cita caso Master e critica quem defende Vorcaro. Falta
de vergonha na cara. Lembrando, Lula, que quem está defendendo o Vorcaro é Alexandre de Moraes, é Dias Toffoli, Hugo Mota, Alcolumbre. Nasce aqui, então, o racha que vai salvar o Brasil. De um lado, aqueles que Vorcaro tem na mão precisam proteger Vorcaro. Alexandre de Moraes tem contratinho de 129 milhões, Dias Toffoli tem sociedades, Michel Temer foi advogado do Vorcaro, Lewandowski, contratinho de 6 milhões com o Vorcaro. Então tem esse grupo que Vorcaro tem na mão que precisa proteger Vorcaro. Tem outro grupo, Lula, por exemplo, que gosta de dinheiro, que preferiu ficar com o grupo mais poderoso, largando a mão do Vorcaro. É o grupo que está querendo o couro do Vorcaro, o grupo ligado a Nubank, BTG, Itaú, que é o grupo que está do lado do Banco Central, pela liquidação do Banco Master, está do lado da operação da Polícia Federal para pegar Vorcaro. E esse imbróglio todo está trazendo as consequências que nós estamos vendo. Lewandowski não deixou o governo Lula, não saiu do Ministério da Justiça por amor. Ele saiu porque ele estava na conta do Vorcaro. E o Lula, para agradar os mais poderosos que Vorcaro, quer o couro do Vorcaro. Então Lewandowski foi obrigado a sair do governo. Contrato com o Master acelerou a saída de Lewandowski da Justiça. Lewandowski tem contrato de 6 milhões com o Vorcaro. Então, a matemática que veremos agora, ela é simples, objetiva e será essa. Quem está protegendo o Vorcaro, então, pode ser impeachmentado, e quem não proteger o Vorcaro e tiver dívida com ele, pode ser por ele delatado por não protegê-lo. Tanto que, olhem só essa indireta que o Vorcaro deu. A delegada da Polícia Federal perguntou exatamente o seguinte para o Vorcaro: quais são suas relações políticas? O Vorcaro respondeu: pelo jeito nenhuma, senão eu não estaria aqui. Então a gente sabe que Vorcaro tem gente graúda nas mãos. E se essas pessoas o decepcionarem, ele pode sim vir a delatar. Imagine se Vorcaro delatar. É por isso, inclusive, que o próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, Alcolumbre, presidente do Senado, resistem a criar CPI do Banco Master no Congresso. Por quê? Não podem decepcionar o Vorcaro. Mas esse caso vai dar ruim, não tem outra saída. O Fachin, por exemplo, que é grupo PT lulista, está dizendo o seguinte: permanência do caso Master no STF será avaliada. Fachin quer mandar o caso Master para o primeiro grau. Gente, se o Fachin manda esse caso Master para o primeiro grau, e ele já tem aval do Lula para isso, Lula já largou a mão do Vorcaro. Se Vorcaro delatar o Lula, isso já está precificado. Lula prefere estar do lado do dinheiro. E se isso acontecer, do caso do Master ir para primeiro grau, Vorcaro vai se sentir traído, não protegido e vai abrir o bico. Então, a matemática é uma só. Ou quem defende Vorcaro acabará impeachmentado, ou quem trair Vorcaro será por ele delatado. Eu quero mais é que todos esses corruptos se explodam. Eu torço pela briga, eu torço pelo impeachment e pela delação do Vorcaro. Eu tenho dito, esse caso vai derrubar a República. É o caso que vai virar o jogo. Esse jogo está cada dia mais interessante.